que nós temos que honrar a nossa mulher. O marido deve honrar a esposa. Como é que ele honra? Respeitando, elogiando, suprindo suas necessidades, fazendo ela feliz, aliviando o seu fardo e orientando ela na palavra de Deus. É papel do marido ensinar as escrituras à sua mulher. Meus irmãos, graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá. Peço aos irmãos que orem para que Deus me ajude a trazer a sua palavra, porque não é suficiente você ler, você estudar a Bíblia, não é suficiente você se preparar. Se Deus não der graça para você pregar a sua palavra, não adianta de nada. Eu peço a você que abra o seu coração para ouvir a voz de Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando com a sua igreja. Nós temos aqui poucos irmãos, mas se nós formos olhar para as Escrituras, Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando Paulo chegou em Éfeso, lá a Bíblia diz que tinha cerca de 12 irmãos. 12 irmãos. Então, nós devemos, meus irmãos, treinar a nossa mente para se alegrar unicamente em Deus e se concentrar no culto, independentemente do que esteja acontecendo, independentemente do número de pessoas. Treine a sua mente para você se dedicar a Deus e a sua palavra. Treine a sua mente. E a Bíblia diz que quando Pedro pregava na casa de Cornélio, durante a pregação, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Por que isso aconteceu? Porque eles creram na mensagem que estava sendo pregada. Então, se você crê na mensagem que está sendo pregada neste momento, se você crê na palavra de Deus, enquanto você está ouvindo a mensagem, o Espírito Santo pode ir trabalhando na sua vida, naquilo que você precisa, naquilo que você realmente necessita. Então, creia na palavra de Deus. Meus irmãos, nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, e nós iremos tirar aqui uma grande lição para as nossas vidas. Nós sabemos que só entra no céu quem for humilde, porque Deus é humilde. A Bíblia diz que Jesus, que é o Deus Filho, Ele se tornou ser humano e se humilhou até a morte, e morte de cruz. E Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se Deus, Ele próprio é humilde, como é que alguém orgulhoso, arrogante,
vai entrar no céu? Como é que um coração arrogante, orgulhoso vai entrar no céu? Você tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que você receba graça da parte de Deus. Você tem que se humilhar. E é por isso que a gente viu que a salvação é unicamente pela fé. Não tem como uma pessoa ser salva de outra forma. A salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a fé é o caminho da humildade. Então, é necessário que cada um de nós aprenda a ser humilde. Aprenda com a palavra de Deus como é que a gente se torna uma pessoa humilde. Porque a humildade não é algo que você nasce com ela, como muitas pessoas dizem. Aquela pessoa já nasceu humilde, já é humilde de berço. Não. A humildade se aprende, e você precisa aprender o que é ser uma pessoa humilde, para que você se torne cada vez mais humilde, para que você receba as bênçãos de Deus, para que você consiga entrar no céu. Você precisa aprender a ser uma pessoa humilde, como Jesus é humilde. As Escrituras ensinam isso, meus irmãos. Para a gente entender o que é uma pessoa humilde, a gente começa entendendo o que é uma pessoa orgulhosa. Primeiro, uma pessoa orgulhosa, ela se exalta. Ela quer glória para si. Ela quer ser o centro das atenções. Uma pessoa orgulhosa, ela vem ao culto para se aparecer. Ela canta para se aparecer. Ela prega para se aparecer. Ela demonstra ser espiritual porque quer que as pessoas vejam isso nela. Uma pessoa orgulhosa, ela se exalta, ela se gloria, ela ama a atenção das pessoas, ela ama os aplausos. Por isso que a gente já aprendeu aqui que o amor próprio, ele é uma barreira para a salvação. Porque a pessoa que ama só a si mesma, que o foco do seu amor é ela mesma, essa pessoa quer glória, essa pessoa quer atenção. Jesus mesmo disse isso. Como vocês irão crer se vocês buscam a honra dos homens e não a honra que vem do único Deus? Como é que vocês podem crer? Tem outra parte que diz que os principais criam em Jesus, mas não o confessavam, porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Por quê? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A pessoa que ama a si mesma, a pessoa que tem amor próprio, como diz aí a psicologia, ela é orgulhosa, porque ela quer glória para si. Ela se exalta, ela se gloria, ela quer ser o centro das atenções. Em segundo lugar, uma pessoa orgulhosa, ela se considera superior às outras. Ela se considera melhor do que as outras. Se ela prega melhor que as outras. Se ela canta melhor que as outras. Ela tem que ser superior. Ela
as outras, ela quer ser servida. Mas Paulo ensina diferente. Paulo disse que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. E o que significa considerar os outros superiores a nós mesmos? Significa você se tornar o servo do outro. Jesus mesmo disse: quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa, comendo lá, ou aquele que está servindo à mesa? Na visão humana, o maior é aquele que está sentado à mesa. É aquele que está assentado à mesa. Por quê? Porque está sendo servido. E nós temos que ser como aquele que está servindo, considerando os outros como aqueles que estão assentados à mesa, para a gente servir eles. Então, se você quer ser uma pessoa humilde, em primeiro lugar, esqueça o amor próprio. Esqueça a si mesmo. Não viva para si mesmo. Viva para amar a Deus acima de tudo, e viva para o bem do seu irmão. E em segundo lugar, seja servo do outro. Como nós vimos na pregação passada, nós fomos chamados para servir. Deus nos deu dons para servir. Cada um administre ao outro o dom como o recebeu, conforme a multiforme graça de Deus. O nosso dom deve ser administrado ao outro e não a nós mesmos. O que estão fazendo hoje é usando os seus dons para se promoverem, para ganharem com isso, para terem destaque, para ficarem reconhecidos. Mas a Bíblia diz que o nosso dom é para servir o nosso irmão. Em terceiro lugar, a pessoa orgulhosa, ela não dá o braço a torcer. A pessoa orgulhosa, ela não volta atrás, até mesmo quando ela está errada. Ela não admite que errou. Quem você conhece assim? Alguém que não volta atrás, alguém que erra e frequentemente não quer voltar atrás. Quem? Você mesmo. Nós somos tendenciosos a isso, irmãos. Nós não queremos admitir defeitos, não queremos admitir que estamos errados, não queremos dar o braço a torcer. E pior ainda, não queremos ceder por amor. Ceder por amor é quando você está certo e mesmo assim você abre mão do seu direito, do seu privilégio, só para ver o seu irmão bem. Mas se a pessoa orgulhosa, ela não se dobra quando está errada, como é que ela vai ceder por amor quando está certa? Como é que ela vai admitir que está certa e mesmo assim abrir mão do seu direito para o bem do irmão? É isso que diz o texto que a gente leu aqui. É sobre você ceder por amor. É sobre você abrir mão do seu direito pelo seu irmão. Você quer ser uma pessoa humilde? Então esqueça de si mesmo.
Se entregue ao autoesquecimento. Esqueça de si mesmo. Deixe de se colocar como centro das atenções. Que a sua preocupação não seja você, seja o outro. Você quer ser humilde? Aprenda a servir. Tudo que você for fazer, que seja para o benefício do outro. Você quer ser humilde? Aprenda a ceder, a abrir mão de suas vontades, dos seus direitos, para o bem espiritual do seu irmão. Nós vimos isso, que é humilde aquele que a si mesmo se humilha debaixo da potente mão de Deus. Nesta vida, todos serão espremidos como se espreme um limão. Todos serão espremidos. Só que você tem uma escolha: ou ser espremido com Deus, ou ser espremido sem Deus. Todos nesta vida vão sofrer, de uma forma ou de outra. Não tem saída. Você pode dizer: se eu não tivesse esse trabalho, eu não passaria esse vexame que eu estou passando. Se eu não tivesse esse casamento, eu não passaria o que eu estou passando. Se eu não tivesse esse pai, se eu não tivesse essa mãe, eu não sofreria o que eu estou sofrendo. Não. Todos serão espremidos nesta vida. Todos irão sofrer aqui nesta terra. A única escolha que você tem é sofrer com Deus ou sofrer sem Deus. Essa é a única escolha que você tem. O triste é que muitas pessoas escolhem sofrer sem Deus. E a Bíblia diz que Deus está irado com a humanidade que se afastou dele. Muitas pessoas estão sendo humilhadas por Deus lá no mundo, mas não se humilham. Muitas pessoas serão humilhadas no juízo final, mas aquele que é humilde, ele mesmo aceita a humilhação que Deus quer para ele. Eu quero que você faça essa reflexão consigo mesmo e diga: Senhor, qual é a humilhação que o Senhor quer que eu passe? Qual é a humilhação que o Senhor quer que eu enfrente? No trabalho, em casa, na igreja, no meu bairro, na rua, em qualquer lugar. Qual é a humilhação que Deus tem para mim? Meus irmãos, essa é a única forma de Deus moldar o seu caráter. Não tem outra forma. Nós somos pecadores. Nós precisamos de pressão para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Nós precisamos disso. Precisamos aprender a ser humildes com o sofrimento. Como é que você aprende a ser humilde? Sendo humilhado. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela não aceita a humilhação. Ela não aceita. Só que Deus permite a humilhação na vida da pessoa, porque Deus quer usar a humilhação para fazer com que a pessoa seja humilde. Humilde. Aí muitos são reprovados. São reprovados porque Deus dá a humilhação, mas a pessoa luta contra aquilo e não quer ser humilhada, e faz de tudo e usa até o nome de Deus para não ser humilhada.
Usa até o nome de Deus. Diz: eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu oro muito, eu sou fiel. Deus não vai deixar eu passar por uma humilhação dessa. Usam até o nome de Deus. Então, meus irmãos, provações, disciplina de Deus, assumir a posição de servo, sofrimento, tudo isso é uma forma de você se submeter à vontade de Deus. Submeter à vontade de Deus. Mas existe outra forma de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Qual é? Sendo sujeitos uns aos outros. É isso que a Bíblia fala. 1 de Pedro 5 e 5. 1 de Pedro 5 e 5. Veja o que diz. Aproveite esse momento para aprender a palavra de Deus. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, os mais novos sujeitos aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Interessante esse texto. Coloca aí, irmão Cícero, na Almeida Revista e Atualizada. Interessante esse texto é que Pedro primeiro fala que nós devemos ser sujeitos ou submissos uns aos outros. Esta palavra no original é a mesma palavra usada para dizer que a esposa tem que ser submissa ao esposo. Esta palavra no original é a mesma palavra que diz que nós temos que nos sujeitar às autoridades. Esta palavra no original é a mesma palavra que diz que o servo tinha que se sujeitar ao seu senhor. Essa palavra no original era a mesma palavra que dizia que os anjos, que diz na verdade que os anjos são sujeitos ao próprio Cristo. É a mesma palavra. A mesma palavra que manda que eu e você seja submisso ao irmão em Cristo. A mesma palavra. Olha aí, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Olha aí o que Pedro utiliza o termo cingir. Pedro provavelmente ele estava lembrando de Jesus naquele momento que ele cingiu com uma toalha. Jesus colocou uma toalha em volta da sua cintura. E quando Jesus colocou aquela toalha em volta da sua cintura, o que foi que Jesus foi fazer? Lavar os pés dos discípulos. E Pedro, ele não queria aceitar que Jesus lavasse os pés dele. E agora Pedro está dizendo que cada um de nós tem que colocar essa toalha da humildade em volta da nossa cintura para que a gente lave os pés dos outros. Deus, aleluia! Então Pedro está falando do quê? De você ser servo do outro. Servo do outro. Mas também Pedro fala para você ser submisso ao outro. Se sujeitar ao outro. Volta para a Almeida corrigida. Se sujeitar ao outro. Então, se sujeitar ao outro irmão é você ceder por amor. Ceder por amor. Os irmãos em Corinto haviam enviado perguntas a Paulo
sobre comidas sacrificadas aos ídolos. Paulo, e essa comida que foi sacrificada ao ídolo, essa carne, a carne que está lá no templo pagão, eu posso comer aquela carne assada lá no templo? Ou eu posso comer na casa de um vizinho uma carne que veio lá do templo pagão? Ou eu posso comprar no mercado uma carne que veio de lá do templo, que foi sacrificada a deuses falsos? Eles enviaram essas perguntas a Paulo. E aqueles que eram considerados os fortes, porque entendiam que o ídolo não era nada neste mundo, e eles estavam certos, eles julgavam que não havia nenhuma restrição. Eu como no templo, eu compro no mercado, eu como em qualquer lugar, para mim não importa, porque o ídolo não é nada. Já aqueles que eram fracos, que Paulo chama de fracos, na mente deles, aqueles falsos deuses existiam, eram reais. E aquele fraco que comesse daquela carne sacrificada ao ídolo, podia ter a sua consciência contaminada. Por quê? Porque ele iria acreditar que estava adorando a um falso Deus. E Paulo escreve essa carta para ensinar àqueles que julgavam ter conhecimento das Escrituras, para ensinar a eles a ceder por amor. No cristianismo, você precisa estar disposto a abrir mão de algo para benefício espiritual do seu irmão. É claro que você não vai abrir mão de tudo, pois o seu amor a Deus tem que estar acima do seu amor pelos outros. Mas se você abrir mão de algo não é pecado, qual o problema você abrir mão disso por amor ao seu irmão? Se isso entristece ele, se isso fere a consciência dele, por que você não vai abrir mão disso? Existem muitas coisas que a gente pode deixar de fazer para o bem do outro. E se você deixar de fazer isso não vai fazer com que você peque. Não vai. Então era isso que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos lá em Corinto, que tudo bem, eles podiam comer da carne que vinha do mercado. Se eles fossem convidados para comer em uma casa, comessem sem perguntar nada. Mas Paulo diz, no templo não, porque mesmo que não haja deuses além do único Deus, aquilo que os gentios oferecem, eles oferecem a demônios. E se vocês lá no templo participarem da mesa lá, vocês estão participando da mesa dos demônios. Mas Paulo disse, fora isso, vocês podem, só que vocês têm que se preocupar com a consciência daquele que é mais fraco. E em 1 Coríntios 8, versículo 8 e 1, Paulo começa assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, eles fizeram uma pergunta sobre isso. Sabemos que todos temos conhecimento, ciência. Todos nós temos conhecimento a respeito disso. Vocês têm conhecimento a respeito disso.
Nós entendemos que o ídolo não é nada neste mundo, que o ídolo não é um Deus, porque existe um único Deus verdadeiro, somente este Deus. Nós sabemos disso. O conhecimento é bom, mas saiba que o conhecimento incha e o amor edifica. Quem tem conhecimento sempre vai ser tentado a se orgulhar. E era o que estava acontecendo com esses irmãos lá em Corinto. Eles estavam se orgulhando, desprezando o irmão mais fraco. Paulo disse: olha, quando você for tomar uma decisão, for agir, você tem que pensar no amor. Como é que eu ajo de uma forma sem prejudicar o meu irmão? O que é que eu tenho que fazer para não ferir a consciência do meu irmão? O que é que eu tenho que fazer para não fazer com que meu irmão peque contra Deus? Porque mesmo que uma coisa não seja pecado, mas o irmão com a sua consciência, ele pode pecar. Aí Paulo continua e diz: olha, próximo versículo: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Vocês têm conhecimento, vocês sabem de alguma coisa, mas tem muitas coisas que vocês não sabem. Tem muitas coisas que vocês não sabem, e uma delas é que vocês não estão amando a Deus como deveriam. Veja o próximo: se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Paulo estava sugerindo que eles não estavam amando a Deus como deveriam. Por quê? Porque não tinham o conhecimento de Deus como deveriam. Que Deus, sendo soberano e grande, Ele mesmo abriu mão de coisas por amor à humanidade. O Pai abriu mão do Filho. O Filho abriu mão da sua vida lá no céu temporariamente para vir aqui na terra sofrer. O Filho cedeu por amor à humanidade. Então eles não conheciam Deus como deveriam conhecer. Eles tinham o conhecimento e diziam: eu estou certo, eu estou certo, eu estou com a consciência limpa, eu vou agir desse jeito e pronto. Veja aí o próximo: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é deste mundo. O ídolo não existe, esse Deus. Não tem Deus aí. Não existe Deus além do nosso Deus. Próximo: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Próximo: todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Só existe um único Deus. Próximo: mas nem em todos há conhecimento. Não eram todos lá em Corinto que sabiam disso, que acreditavam nisso. Eles, com sua mente ainda pagã, aquela mente do mundo, quando eles vieram do mundo, se converteram, na mente deles, eles sabiam que o Deus de Israel, o Pai do Senhor Jesus Cristo, era poderoso, a quem eles deveriam servir. Mas eles também acreditavam que existiam outros deuses. Ainda acreditavam assim, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, acreditando que o ídolo era um Deus de verdade. Ele come coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica
contaminada, porque ele come acreditando que está comendo um sacrifício, aquele Deus que ele acha que existe, e na mente dele ele está adorando aquele Deus e pecou contra Deus. Pecou contra Deus, traindo a Deus. Continuando. Ora, o manjar, a comida, não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. É o que Paulo quis dizer. A comida, ela não contamina ninguém, ela não torna ninguém puro. Não existe pecado na comida em si. O pecado está na consciência daquela pessoa que está comendo, na consciência daquela pessoa que está fazendo aquilo. Próximo. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então os fortes sabiam que a comida não era nada. Aquela carne, ela veio de Deus, foi Deus quem deu. O ídolo não é nada. Então a carne não estava contaminada, ele podia comer, não tinha nenhum problema na mente dele. Mas falando que vocês têm essa liberdade de comer e não pecar. Mas essa liberdade que vocês têm pode servir de tropeço para quem é fraco. Como? Como pode servir de tropeço? Veja o próximo. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ele olha para o irmão que considera sábio, que considera espiritual, e diz: ah, o irmão está comendo lá no templo. Se ele está comendo, então eu vou também comer. Aí vai lá e come. Só que ele tem a consciência fraca, acreditando que aquele ídolo é um Deus, e peca. O irmão que é forte não está pecando nesse sentido de adorar a outro Deus, mas estava pecando porque estava induzindo o irmão fraco a pecar. Continue, vocês. E pelo teu conhecimento perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Próximo. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Olha que interessante, irmãos. A comida não acrescentava nem tirava nada. Não existia pecado lá na comida. O pecado estava na atitude da pessoa que estava ferindo a consciência do outro, induzindo o outro a cometer alguma coisa que ia levar ele a pecar contra Deus. Olha como é interessante. O irmão forte, ele tinha um conhecimento, ele sabia que em parte aquilo não era errado. Ele podia comer livremente, só que ele não estava pensando no outro. Ele não estava pensando que estava induzindo o outro a pecar. Veja o próximo. Pelo que é a conclusão: se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, meus amados irmãos, resumindo, é isso. Os irmãos que eram maduros no conhecimento, eu não vou dizer maduros na fé, maduros no conhecimento, eles tinham entendimento bíblico, eles sabiam que o ídolo não era nada, eles sabiam que aquela comida não estava infectada por nada, eles sabiam disso, salvo aquela questão que Paulo diz, que lá em 1 Coríntios 10, ele diz que lá no templo pagão, aquela comida sacrificada, ela lá, se você comesse dela naquele momento, existia lá uma comunhão com demônios. Assim como quando a gente está ceando na igreja, quando você come o pão e bebe o vinho,
você está renovando a sua comunhão com Cristo, né? Então, existia uma semelhança ali. Mas salvo isso, esses irmãos fortes, né, que eram os maduros no conhecimento, eles não pecariam em comer alguma coisa. Só que a atitude deles estava levando outros irmãos a pecar. É bem parecido com o que tem lá em Romanos 14, que fala, né, sobre aquele que acreditava que podia comer de tudo, mas tinha aqueles que acreditavam que só podiam comer legumes, aqueles que consideravam alguns dias como sagrados, outros consideravam iguais todos os dias, né? Paulo, da mesma forma, falou: haja com amor, pensando no bem-estar espiritual do seu irmão. Se o que você vai fazer não é pecado contra Deus, e isso vai ajudar o seu irmão na fé, que problema há em você fazer? Se o que você vai deixar de fazer não é pecado contra Deus, mas isso vai impedir que seu irmão peque, isso vai impedir que seu irmão seja ferido, que problema há em você deixar de fazer? Isso é falta de amor. Você não querer abrir mão de um direito seu, isso é falta de amor. Você sabendo que a sua atitude pode prejudicar ou beneficiar o seu irmão, e você escolhe prejudicar, isso é falta de amor. E Paulo diz que quando você faz isso, você peca contra Cristo, porque você está pecando contra o irmão por quem Cristo morreu. Da mesma forma que Cristo morreu por mim, Ele morreu pelo irmão fraquinho lá, Ele morreu por ele. E a tua atitude, a sua atitude, não pode servir de motivos para o irmão cair, para o irmão pecar, para o irmão se ferir, para o irmão se entristecer. Então, vamos aprender algumas formas da gente ceder por amor. Existem algumas formas da gente ceder por amor, abrir mão de algo por amor ao irmão. A primeira forma, eu não vou ler o texto porque tem muitos versículos, mas o irmão pode ler, os irmãos, é 1 Coríntios 6, do 1 a 11. Lá diz que os irmãos, principalmente os mais ricos, estavam levando outros irmãos ao tribunal pagão, ao tribunal com os incrédulos, crente processando crente, crente levando o outro à justiça. Aí Paulo diz: por que vocês não escolhem sofrer o prejuízo, ao invés de fazer isso com o seu irmão? Por que vocês não escolhem perder para não prejudicar seu irmão na justiça? Porque com certeza iria prejudicar. Iria prejudicar. Então, a primeira forma de você ceder por amor é você sofrer o prejuízo para não fazer o seu irmão sofrer. Sofrer o prejuízo. Se você sofre um prejuízo financeiro, se você escolhe sofrer um prejuízo financeiro, você está pecando com isso? Não está. Não está. Você está agindo com amor pelo seu irmão. Então, a primeira forma de você ceder por amor é em uma situação em que você poderia prejudicar o seu irmão, porque ele deve a você, ou qualquer coisa do tipo, você escolhe perder. Diz: não, vou perder, porque se eu tocar isso para frente, meu irmão vai ser prejudicado. Então eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso.
A segunda forma de você ceder por amor é onde entra essa parte que diz que você tem que se sujeitar ao outro. É você aceitar a correção do irmão, a repreensão e a disciplina da igreja. Quando você aceita ser corrigido, você está sendo humilde. Tiago disse isso, que você tem que receber com mansidão a palavra que foi enxertada em você. Você tem que receber com mansidão, com humildade, a palavra que foi enxertada em você. Se você for analisar aquele texto que Paulo diz que você tem que cultuar a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, né? Em Colossenses, ele diz que a palavra de Deus tem que habitar em nosso meio de forma rica, né? Paulo está falando do ensino da palavra, da correção através da palavra. E depois disso, lá em Efésios, Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros. Então, é nesse contexto, principalmente, que você tem que se sujeitar ao seu irmão. É você aceitar a correção da palavra, aceitar a repreensão, aceitar a disciplina quando você merece a disciplina, né? Porque fazendo isso, você está se sujeitando à palavra de Deus e, portanto, você está se sujeitando ao próprio Deus, ao próprio Deus. Em terceiro lugar, uma forma de ceder por amor é a mulher se sujeitar ao esposo. A Bíblia diz: como ao Senhor, as esposas devem se sujeitar ao seu esposo, como se sujeita ao próprio Cristo. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: como convém no Senhor a mulher se sujeitar ao seu marido, como convém no Senhor, como é apropriado, como é adequado para mulheres que servem ao Senhor. Com o advento do feminismo, esse versículo na Bíblia, ele tem sido muito mal interpretado. Ele diz que submissão, né? Esses pregadores de hoje dizem que submissão é estar debaixo da mesma missão, dizendo que os dois estão na questão de autoridade, estão no mesmo nível. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Abra a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos ver aqui o que é que o texto diz. Olha, Pedro começa dizendo assim, ó: semelhantemente, porque Pedro já falou da sujeição às autoridades e os servos serem submissos aos seus senhores. Aí aqui Pedro está falando agora das mulheres. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Começa assim no capítulo 3. Se você for analisar aí, a primeira coisa, a primeira vantagem que a Bíblia mostra é que o marido desobediente, ele pode ser ganho para Cristo sem a mulher usar palavra alguma. Então, Pedro está dizendo que a mulher tem que ser submissa, até mesmo quando o marido é desobediente.
a palavra de Deus. Tem ensinos aí que diz, não, mas tem marido que é insuportável, tem marido que não é crente de verdade, então como é que vai ser submisso? Mas a palavra de Deus diz o contrário. A palavra de Deus diz, aí é que você tem que ser submissa. Por quê? Para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Sem palavra. Então, a mulher ser submissa, ceder por amor ao marido, ceder por amor a Deus, isso vai fazer com que ela ganhe o marido sem precisar pregar para ele. Ela não precisa nem pregar com palavras. Só o exemplo, só o testemunho dela vai ganhar o marido. Mas, veja o próximo. Isso tem que ser feito considerando a vossa vida casta em temor. Vida casta é vida em santidade. A mulher também não pode se submeter ao marido, fazendo tudo o que ele quer, até mesmo fazendo o que desagrada a Deus. Ela não pode. Ela tem que se submeter dentro da vontade de Deus, conservando a santidade e o temor. Ela não pode cometer pecados só para fazer a vontade do marido. Ela não pode pecar contra Deus só para fazer a vontade do marido. Mas veja o versículo seguinte. Esse versículo, ele fala que a qualidade de uma mulher não está no exterior dela, na forma que ela se veste, na beleza exterior. A qualidade de uma mulher está no interior. Veja o seguinte: o homem encoberto no coração. Está falando do interior da mulher, lá do espírito dela, da alma dela, um espírito manso e inquieto. Esse deve ser o traje da mulher, a roupa da mulher. É um espírito vestido de mansidão e humildade, porque a mulher precisa disso para ela conseguir suportar, continuar cedendo por amor. Ela precisa de humildade. Isso é precioso diante de Deus. Veja o próximo. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. As mulheres antigamente, todas as mulheres na história que foram consideradas mulheres de Deus, santas, elas se sujeitavam ao seu marido. Mas o mais interessante é o próximo. Como Sara obedecia a Abraão. Está vendo? Ser submissa é o quê? Obedecer também. Então não adianta dizer, não, tem que entrar em acordo. Os dois têm que ter. Sim, mas e quando ele não quer entrar em acordo? E quando ele quer vender a casa, quer vender o carro, e você não consegue convencer? A Bíblia manda obedecer. O texto está claro, irmãos. O texto é tão forte que diz que Sara chamava Abraão, o esposo dela, de Senhor. Senhor. Agora imagina você ensinar isso hoje. Uma mulher chamar o marido de meu Senhor. Mas isso está na Bíblia. Isso não tem a ver com cultura. É mandamento bíblico. O esposo foi colocado por Deus como cabeça da esposa. E ela tem que se submeter, como se estivesse se submetendo ao próprio Cristo. Ela tem que se
fazendo por amor, não temendo, fazendo bem enquanto isso, né? Fazendo bem enquanto isso. Então, é isso que ensinam os textos bíblicos sobre a mulher ser submissa ao seu marido. Por outro lado, se a mulher não tiver uma boa liderança, fica difícil para ela. Fica difícil. Mas vamos ver o versículo 7. Fala sobre o marido. Quando necessário também, o marido tem que ceder por amor, visando sempre o bem-estar espiritual da esposa, alimentando e cuidando espiritualmente dela. Lá em Paulo diz isso, que o marido tem que amar a esposa como o próprio Cristo amou a igreja. Ah, mas eu sou autoridade. Paulo também era. Paulo era um apóstolo e ele cedeu por amor, abriu mão de direitos por amor à igreja de Corinto. Paulo, tem gente que diz que ele não trabalhava para se sustentar, para não ter que receber a oferta da igreja, mas isso ele fazia em Corinto, não era em toda a igreja, era em Corinto, que ele percebia que aquela igreja era imatura, que ele tinha que usar aquela estratégia naquela igreja. Ele sendo apóstolo, você pode ler o capítulo 9 de Corinto todo, que você vai ver, 1 Coríntios, que ele abriu mão do seu direito de ser sustentado pela igreja, só para não pôr impedimento ao evangelho. Então, se Paulo, que era uma autoridade grande assim, cedeu por amor, porque nós, esposos, não podemos também ceder por amor? A primeira coisa que vemos aí é Pedro dizendo que nós temos que honrar a nossa mulher. O marido deve honrar a esposa. Como é que ele honra? Respeitando, elogiando, suprindo suas necessidades, fazendo ela feliz, aliviando o seu fardo e orientando ela na palavra de Deus. É papel do marido ensinar as escrituras à sua mulher. A Bíblia diz que, além disso, o marido tem que saber que a mulher é um vaso frágil. Um vaso frágil. E a fragilidade da mulher nós vemos principalmente em 3 áreas. Primeiro, fisicamente falando, existem tarefas que são pesadas demais para uma mulher, e o homem vai ter que realizar. Ela é frágil no sentido também de que o homem tem que lhe proporcionar segurança, porque nem sempre ela vai conseguir se proteger. Financeiramente falando, a mulher é frágil também, porque a Bíblia deixa claro que a função da mulher dada por Deus é ser uma boa dona de casa, cuidar do marido e dos filhos. Tito capítulo 2 versículo 4. Veja, Tito capítulo 2 versículo 4. As mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos. Eu já vi pregador falando que a Bíblia não manda, não diz que a mulher deve amar o marido. Olha aí um versículo, a Bíblia dizendo que a mulher tem que amar o marido, né? A amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Próximo. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra
Deus não seja blasfemada. Essa é a função da mulher. Não é machismo, é o que está na Bíblia. A mulher tem que ser uma boa dona de casa, uma boa esposa e uma boa mãe. E para que a mulher seja isso, a maior parte das mulheres não vão conseguir trabalhar fora. E mesmo que trabalhe, o marido vai ficar na administração das finanças. Então, existe essa dependência financeira do marido. Ela depende financeiramente dele, para alimentos, roupas, perfumes, cuidados com a saúde e tudo mais. Então ela é um vaso frágil aí também. E por causa dessa falha dos maridos, muitas mulheres têm buscado a independência financeira. Isso é uma armadilha, porque a função principal da mulher pode ser negligenciada. Deus deu a missão para a mulher de cuidar da casa, educar os filhos, estar presente lá, cuidando deles, amar o marido. E por isso, frequentemente ela vai ser dependente do marido. E o marido tem que honrar a sua esposa também, dando a ela tudo que ele também precisa. Eu não preciso, ela também precisa. Ela também precisa. Ela precisa de perfume, igual eu preciso de perfume. Ela precisa de roupa, igual eu preciso de roupa. Então, muitos maridos têm feito suas esposas pecarem, saírem de sua posição, porque não tem tratado a sua mulher com honra. Elas também são frágeis emocionalmente. Geralmente a mulher é mais sensível que o homem. E o marido deve tomar cuidado com as palavras. E biblicamente falando, a mulher é mais fácil de ser influenciada pelas emoções. Por isso que a Bíblia diz que Eva foi enganada. O homem age mais pela razão. O homem, mesmo doendo nele, ele diz: eu tenho que fazer desse jeito, porque é o correto para eu educar meus filhos, para eu manter a minha casa em pé. Mas a mulher geralmente ela se deixa levar pela emoção e às vezes deixa de cumprir algo que é da vontade de Deus, porque tem pena do filho, por exemplo. Na hora de disciplinar o filho, ela se deixa levar pela emoção. Mas para concluir, o comentário bíblico popular, ele diz mais ou menos assim sobre esse frágil: o fato de ser mais frágil em alguns aspectos não significa, porém, que ela é inferior ao homem. A mulher não é inferior ao homem. Em questões de salvação, todos são iguais diante de Deus. Só porque o homem tem uma posição de liderança, não significa que ele é superior a ela. É só uma posição, é uma função que Deus deu a ele. Não é inferior. Em nenhum momento a Bíblia faz tal sugestão. Também não significa que não pode ser mais forte ou mais competente em algumas áreas. Em algumas áreas, a mulher é mais forte e mais competente que o homem. Na verdade, há mulheres mais dedicadas a Cristo do que os próprios homens. É o que diz aí em 1 de Pedro 3:1, que a mulher tem que ser submissa, porque se algum dele não obedece a palavra,
Ele vai ser ganho pelo testemunho dela. O que é que o texto está sugerindo? Que às vezes a mulher é mais espiritual que o homem. Ela vai estar de pé, ela vai estar servindo a Deus, e é ela quem vai ganhar o marido para Cristo. E com frequência elas são mais capazes de suportar a dor e adversidades prolongadas. Então, meus irmãos, ceder por amor é difícil. É difícil. Mas você confia na palavra de Deus? Você confia que na palavra de Deus tem a verdade? Você confia que o conselho de Deus é bom para você? Então siga o conselho de Deus. Você que é criança, você que é jovem, um dia vai ser esposa, siga o conselho de Deus. Seja submissa ao seu marido. Seja submissa ao seu marido. Muitas mulheres não ganham seus maridos para Cristo porque falam demais, quando a palavra de Deus diz que o seu testemunho é que tem que ser demais, com poucas palavras. Só que nós temos que tomar cuidado com esses enganos de ceder por amor. Quando os pais deixam de disciplinar seus filhos só porque sentem pena, eles não estão cedendo por amor. A Bíblia diz que a criança tem que ser disciplinada, porque fazendo isso você vai salvar a alma dela. Quando a esposa decide assistir a filmes indecentes só para apimentar a relação, ela não está cedendo por amor, ela está pecando contra Deus. Quando a igreja deixa de disciplinar o membro faltoso com a desculpa de misericórdia, ela não está cedendo por amor, ela está desobedecendo ao mandamento bíblico. Quando o pregador deixa de falar verdades duras só porque vai ferir alguém, ele não está cedendo por amor, ele está sendo covarde, está deixando de pregar a verdade do Evangelho, verdade que liberta, verdade que traz a verdadeira felicidade. É seguindo a orientação de Deus que você vai ser feliz. Quando o marido abre mão da sua posição só para agradar a esposa, porque é moda agora os maridos se tornando um pouco femininos, fazendo coisas de mulheres só para agradar as mulheres. Temos que tomar cuidado com isso. Se isso ferir os princípios bíblicos de liderança, ele não está cedendo por amor, ele está fugindo da sua responsabilidade de cabeça, de líder da família. Quando você aceita todo tipo de distorções da verdade com a desculpa de que está amando, você não está cedendo por amor. Não está cedendo, você está amando a si mesmo e não amando os outros. Em todos esses casos, nós vemos pessoas covardes que decidiram desonrar a Deus só para agradar os outros. Não desonre a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a nos esquecer de nós mesmos. Você não é o centro. Você não é o centro. Deixe de se amar. Deixe de se preocupar consigo mesmo. Deixe, aprenda a servir.
aprenda a ceder por amor, a abrir mão de coisas por amor. Obedeça a palavra de Deus. O texto bíblico é claro para o pai, para a mãe, para os filhos, para o marido, para as esposas. O texto bíblico é claro. E ele dá a função de cada um, o que cada um tem que fazer diante de Deus. E o marido tem que ceder por amor, a mulher tem que ceder por amor, os filhos têm que cederem por amor, o líder tem que ceder por amor, o irmão tem que ceder por amor do outro irmão. Eu espero que essa palavra fique no seu coração, martelando, martelando, e Deus acrescente algo a você. A Bíblia diz que a correção de Deus no momento não é motivo de alegria, é de frustração. Mas o que é que ela produz? Um fruto de justiça e de paz. Esse é o único caminho da felicidade. Quer ser feliz? Seja humilde. Abra mão dos seus direitos. Sirva aos outros. Se entregue ao seu propósito. Se entregue ao chamado de Deus para você. O que tem feito muitas mulheres infelizes é que elas estão pegando fardos que não são delas. E muitos homens é porque eles estão abrindo mão dos seus fardos e entregando a mulher. Que Deus te faça refletir nesta noite. Amém.